Oiê, que bom ter você aqui comigo agora neste canal, no canal do YouTube. Mais um canal em que eu tenho acesso ao seu coração, aos seus ouvidos, e eu sei que o Espírito Santo está aqui em todos os momentos que nós estivermos aqui. Você para ouvir, eu para ministrar. Por quê? Porque nós estamos falando das coisas do reino de Deus. Eu tenho 3 canais hoje. No Instagram, que é um movimento mais rápido, porque as pessoas estão ali de uma forma mais rápida. Aqui, que eu tenho um momento de reflexão maior, e aqui nós vamos trazer os assuntos que nós começamos no Instagram, mas de uma forma bíblica, para que nós possamos entender dentro da palavra de Deus a aplicação para os nossos dias. E no Spotify nós teremos momentos ali de só aplicação. Como que eu uso as ferramentas para aplicar na minha vida e ter uma vida transformada. Serão assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e da nossa vida. Este primeiro momento que nós vamos ter aqui foi a partir, o assunto que nós vamos ter aqui foi a partir de um sonho que eu tive na noite anterior, e eu falei um pouquinho lá no Instagram. Para você que não me conhece, minha mãe, meu nome é Raquel Sarmento, eu sou uma mentora cristã, e minha mãe morreu há 2 anos e 7 meses. E desde então, eu tive alguns sonhos com a minha mãe, mas nunca no sonho eu via o rosto da minha mãe. Nunca. Eu sabia que era a presença dela, eu escutava a voz dela, momentos que ela estava ali, às vezes minha mãe era um pouco brava, ficando dura, nos corrigindo, nos direcionando, mas eu nunca via o rosto da minha mãe. Sabe, uma vontade de ver o rosto, de matar a saudade, assim, de uma forma muito real? E nessa noite que passou, eu sonhei de fato com a minha mãe. Foi muito bom, aquela sensação de você não querer acordar. E eu vi o rosto da minha mãe. E minha mãe, ela tinha 2 pintas bem gordinhas, depois ela precisou tirar por serem pintas de risco. Mas olha que interessante, no sonho eu sonhei que eu colocava a mão no rosto dela e eu sentia nas minhas mãos as pintas, sabe o gordinho da pinta dela? E eu acordei com a sensação do toque, de tocar a minha mãe, de sentir as pintas dela. É algo tão simples, e eu falei ali sobre o amor em detalhes, detalhes que muitas vezes a gente passa desapercebido, e são detalhes que a gente pode sentir, pode compartilhar com essa pessoa saber deste amor, desse detalhe que a gente reparou, e são detalhes que no dia de amanhã vão nos trazer memórias afetivas. E a questão da gente trazer todos os sentidos na forma de amar, sabe? Olhar nos olhos, olhar com atenção, ouvir com ouvidos atentos, o toque, o abraço, o sentir, o amor no toque, né? A questão do cheiro. Eu não sei você, mas tem cheiros que me remetem a tantas coisas boas. Cheiro de infância, cheiro de amor, cheiro de vó, cheiro de comida, né? De vó, de colo de mãe, o cheiro da minha mãe, o cheiro. Passe a sentir cheiros, a vida tem cheiro. E sabor, você tem saudades de alguns sabores? É isso. Os nossos sentidos precisam estar, sabe, sensíveis e atentos à vida, para que a gente ame e ame com todos os nossos sentidos. E quando a gente pensa em amor, não tem como a gente não tratar do maior amor do mundo, do amor que é considerado o amor perfeito, que é o amor de Jesus. Existe a perfeição do amor de Jesus. E como nós vamos aqui no YouTube trazer para a palavra de Deus, eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria de ler com vocês um texto que está no livro de João 13, capítulo 13, versículo 1, que diz assim, olha: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando a gente pensa que o amor de Jesus é um amor perfeito, a gente precisa entender que é perfeito porque Jesus tem algumas ciências, algumas clarezas, e por isso que ele ama de forma perfeita. E são sobre essas clarezas que hoje nós vamos tratar, para que a gente possa entender o porquê o amor de Deus se derrama sobre as nossas vidas dessa forma tão única, tão perfeita, e que nos envolve e é irresistível, tá? Vamos entender algumas ciências aqui. A primeira ciência que nós vamos falar aqui, tratar, é Jesus sabe a sua identidade. A gente precisa entender que Jesus é o Deus que nasceu criança. Jesus é o Deus que nasceu criança. E Jesus tinha falas como do tipo: eu vim do céu, eu sou filho de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E dizia: eu e o Pai somos um. Você percebe que Jesus sabia a sua identidade. Jesus é o eu, que sabia quem era, e por isso, sabendo o seu eu, nos amou. É diferente das nossas juras de amor.
As nossas juras de amor são muitas vezes um amor que a gente diz assim, olha, o eu, que jurou amor por você, era um eu que estava se descobrindo. Eu não sabia quem era. A partir do momento que eu me descobri, eu já percebo que eu não te amo mais. O eu que te amava lá atrás, ele não existe mais. Hoje eu me tornei numa outra pessoa e essa pessoa de hoje não te ama mais. Nós vamos mudando, o nosso eu vai mudando. E aquele eu que amava, amadurecido, não ama mais. As juras de amor era de um outro eu, de um eu que não existe mais. De um eu que não existe mais. Percebe? Essas são as nossas juras de amor. Nós não sabemos quem somos, portanto não sabemos amar com a nossa essência, com aquilo que nós somos. Jesus sempre foi ciente de si. E Jesus que diz, eu te amo, ele sabe quem é este eu. Essa é a primeira ciência. A segunda ciência que nós vamos ver em relação a Jesus é, ele sabia ou ele sabe as pessoas que ele ama. O que o texto nos diz? Tendo amado os seus que estavam no mundo. Ele sabia exatamente, ou ele sabe exatamente quem sou eu e quem é você. Quem nós somos? Ele nos ama por aquilo que nós somos. Ele decidiu nos amar. Entende? Quando a gente pensa que a gente olha para o outro, né? E a gente pensa nessa definição, talvez a gente diga assim, na nossa humanidade. Olha, eu disse que eu te amava, por quê? Porque eu idealizei algo que você não é. Eu imaginei algo que você seria, ou que você... eu sonhei com algo que você seria, e eu percebi que você não é aquilo que eu sonhei. Então eu não te amo mais, porque aquilo que eu idealizei não existe mais. Você não é quem eu sonhei ou quem eu idealizei. E por perceber que você não é, eu não te amo mais. Essa é a nossa tendência, a tendência do ser humano, em não amar mais. Por quê? Porque nós imaginamos, nós sonhamos, e talvez essa pessoa não seja aquilo que nós idealizamos. E aí nós deixamos de amar. Olha que interessante, Jesus, ele sabia então de si, ele era ciente de si, ele era ciente de nós. Ele era ciente e conhecia quem eu sou, quem você é, e mesmo assim ele nos amou. Ele escolheu nos amar. Quando nós não temos essa ciência, quando nós achamos ou imaginamos o amor que nós sentimos, ele escorre pelos vãos dos dedos. E isso é muito triste. Terceira ciência de Jesus. Jesus sabe do amor. Ele sabe o que é o amor. Olha o que o texto nos diz. Tendo amado, amou. Tendo amado, amou. Você percebe que, muitas vezes, a maioria das pessoas não sabe o que é amor. As pessoas confundem amor com desejo, amor com atração física, amor com paixão. Muitas das pessoas não sabem o que é o amor. Lembra de uma música do Lulu Santos? E aqui, gente, sempre existem os crentes, né? Não. Você já escutou essa música, você já sabe, é uma música que impregna, então vamos combinar. A gente vai citar essa música para falar algo aqui, para trazer clareza para nós, tá? Vamos aqui no bate-papo. Que música é essa? Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa e realizar a força que tem uma paixão. A força que tem uma paixão. Será que a gente sabe amar com a força que tem uma paixão? Porque na paixão, tudo é lindo. A gente não vê defeito, a gente não vê nada, a gente se entrega, a gente se envolve, a gente vai contra tudo, contra todos. A gente tá apaixonada, né? Os homens aí apaixonados. Será que a gente sabe amar com a força que tem uma paixão? Ou quando a paixão passa, o encanto passa, a entrega já não perdeu a graça, perdeu o encanto, algumas coisas dessa pessoa me irrita. Perdeu a força da paixão. O amor não tem a força da paixão. A gente desencanta tão facilmente pelas pessoas. Sabe? O difícil não é conquistar. O difícil é manter a conquista. E a gente se desencanta. A gente se desencanta, sabe por quê? Nós amamos por causa de. Quando a gente se apaixona, quando a gente acha que é amor, é por causa de. A gente tem motivos. O que aquela pessoa pode me oferecer? O que eu admiro naquela pessoa? O que ela me preenche? No que ela me preenche? É por causa de. Só que o amor perde a força e não tem a força de uma paixão, porque o amor de verdade é apesar de. É apesar de.
Percebe? É este o amor que deveria ser o amor de verdade. As nossas declarações, quando a gente diz que a gente ama, tem aquela entrega, é por aquilo que aquela pessoa pode fazer por nós. É pelos benefícios que essa pessoa pode nos dar, que o outro pode nos dar. Só que isso não é amar o outro. Isso é amar a nós mesmos, a nós mesmas. O amor de verdade, ele é abnegação. O amor de verdade é altruísta. É um amor de entrega. Jesus sabe o que é amar. Ele se entregou. Tem uma frase de um pensador que eu gosto muito, que diz assim, olha, a essência do amor consiste em esquecer-se no outro. Que frase profunda. A essência do amor consiste em esquecer-se no outro. É difícil amar desta forma. É difícil abrir mão, muitas vezes, do nosso conforto, abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer. E coisa simples, sabe? Dividir o último pedaço de bolo, o último quadradinho de chocolate. É dificílimo isso. Quanto mais nas grandes coisas. A gente muitas vezes nem se esquece em Deus. Em detrimento da nossa vontade e da vontade de Deus, a gente fica com a nossa. Como é difícil pro ser humano esquecer-se no outro. E essa é a essência do amor. Jesus se esqueceu por um pouco de tempo em mim e em você. Este é o amor de verdade. E Jesus sabe, a ciência de Jesus é saber o que o amor ama, como o amor ama. E o amor ama de verdade. E por fim, a quarta ciência é, ele sabe o fim que chegaria amando. Ele sabia. Ele sabe e sabia o fim que ele chegaria amando. Ele foi até o fim. Preste atenção no seguinte, Jesus deixou-se matar por amor. Jesus morreu por amor. Jesus morreu de tanto amar. Só que Jesus, antes de morrer, ele foi negado, traído, esbofeteado, injuriado, massacrado, envergonhado. Percebe o que Jesus, em troca do amor, ele recebe? Ele recebe o oposto ao amor. Só que Jesus, em nenhum momento, ele está pendurado na cruz e olha para aqueles que estão ali e dizem, eu vou descer da cruz, me tira da cruz. Olha o que vocês estão fazendo com o amor que eu estou entregando para vocês, eu estou me esquecendo em vocês. Não, em nenhum momento ele estava ali, como ovelha muda, em silêncio. E um dos únicos momentos em que Jesus abriu a sua boca foi para orar. Foi para falar com Deus, a ponto de dizer para todos aqueles que estavam ali, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E tendo amado, amou até o fim, morte e morte de cruz, deixou-se morrer, deixou que o matassem, deixou-se matar por amor, de tanto amar. Deus é amor, e o amor, tudo, e tudo é tudo, pode. Resumindo, né, tudo isso que nós falamos, nós vamos para a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, unigênito, o único filho, por amor a nós. Mas Jesus diz, ninguém tira a minha vida. Eu de mim mesmo a dou. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida, disse Jesus. Eu de mim mesmo a dou. Jesus afirma, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. João 10:30. E é verdade. Jesus e o Pai são um em amor. Em amor. Um entregou seu filho e o outro disse, ninguém tira minha vida, eu de mim mesma a dou. Eles são um. E por serem um, amam de forma tão perfeita. E nos amam até o fim. Amam cientes. Jesus ama ciente de quem ele é, de quem nós somos, o que é o amor de verdade. E ama até o fim e continua nos amando. Olhando para mim e para você, para nossa humanidade, para aquilo que já fizemos, para aquilo que já pecamos, já erramos, talvez na ignorância, talvez sabendo aquilo que estávamos fazendo. Quem somos hoje, a nossa busca, o nosso desejo de transformação e todos os pecados que vamos cometer até o último dia, porque enquanto estivermos aqui, essa é a nossa condição.
mas Ele ama de forma perfeita, porque Ele decidiu nos amar e nos amar até o fim. Ele decidiu se entregar. Um amor abnegado, um amor altruísta, um amor que se esqueceu em nós para nos dar vida e vida para sempre. É um amor que nos constrange, é um amor fiel, é um amor firme, é um amor que não desiste dos seus. Que você possa receber este amor neste dia com este vídeo. Deus te abençoe. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Nós te agradecemos por essa palavra, por essa reflexão, por este amor tão único, incomparável, irresistível. Um amor que preenche a nossa alma, o nosso ser, a nossa mente. E é deste amor que nós precisamos e queremos viver todos os dias das nossas vidas, envolvidos neste amor, envolvidos nessa presença. Um amor que nos ama, um amor que nos ama até o fim. E é este amor que nos aceita como somos, mas jamais vai nos deixar como estamos. É um amor que nos transforma dia após dia. É um amor que não desiste de nós. É um amor que continua falando, é um amor que continua chamando a nossa atenção, nos transformando. É um amor único, ó Deus, e nós te agradecemos por este amor, pelo fato de saber, Senhor, ter ciência de quem Tu és. Filho de Deus, um Deus da segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, é Deus. É um amor que contagia, é um amor que nos traz, ó Pai, uma rendição total. Ciente de quem o Senhor é, ciente de quem somos. Falhos, pecadores, inconstantes. Necessitamos de graça, necessitamos de misericórdia todas as manhãs e todos os dias. Mas o Senhor sabe o que é amor. O Senhor sabe o que é amor, e o amor do Senhor nos ama todos os dias, e nós te agradecemos por isso. Que o teu amor se derrame sobre cada vida, sobre cada pessoa que está me ouvindo hoje, Deus. Que o teu amor abrace essa pessoa que talvez não tenha amor, amor de pai, amor de mãe, amor de marido, amor de filhos, essa pessoa que precisa ser inundada com um amor perfeito e que preenche todo o nosso vazio. Que o teu Espírito Santo possa nos abraçar, ó Deus, de forma única, de forma especial, de forma que só os céus podem nos abraçar. Assim eu oro por mim e por cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus amores, que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo para nós falarmos sobre a palavra de Deus. Te espero também no meu Instagram. Você que não me segue, o meu Instagram é Raquel com 2 Es Sarmento. Me siga lá no Instagram, vá pro Spotify, eu vou colocando aqui pra vocês o canal. Lá a gente vai trazer o amor que a gente tem que demonstrar nos detalhes e tudo mais de forma prática, para que você aprenda, para que você saiba colocar em prática na sua vida, aplique aí na sua vida e tenha uma vida transformada, um casamento abençoado, filhos amorosos, porque eles são fruto daquilo que nós somos. Enfim, também vai lá no Spotify, mas se inscreve aqui no meu canal se você gostou deste vídeo, dá um like, joinha aí, compartilha e que Deus te abençoe. Beijo e até o próximo vídeo.